Agora, iremos apresentar algumas informações relevantes sobre o backlog da sprint que não constam no Guia Scrum. Falaremos do plano contido no backlog da sprint e sobre o monitoramento do progresso de uma sprint. Desejo-lhe uma excelente aula! O backlog da sprint costuma ser apresentado em um quadro de tarefas. Essa imagem apresenta os itens de backlog selecionados para uma sprint. Reparem que o objetivo dessa sprint consistirá em construir os módulos de cadastramento de clientes e produtos para um novo site de comércio eletrônico. Para a sprint, foram selecionadas 5 histórias a serem convertidas em incremento do produto. Essa outra imagem representa o quadro de tarefas de uma sprint. Repare que o quadro, além de conter as histórias selecionadas para o backlog da sprint, irá conter também uma lista com todas as tarefas a serem executadas para converter essas histórias em incremento do produto. Além disso, será possível acompanhar o andamento dessas atividades. O quadro de tarefas nos apresenta todo o plano a ser utilizado para entregar o incremento do produto e cumprir o objetivo da sprint. A qualquer momento, durante a execução da sprint, é possível calcular o trabalho restante para se atingir o objetivo da sprint e finalizar o desenvolvimento de todos os itens do backlog da sprint. Ao utilizar o Scrum, é comum monitorar o progresso analisando a quantidade de trabalho remanescente para finalizar o desenvolvimento dos itens que foram selecionados para a sprint. O monitoramento do trabalho restante deve ocorrer pelo menos a cada reunião diária, com o intuito de projetar a probabilidade de se alcançar o objetivo da sprint. Cabe aos desenvolvedores monitorarem o progresso da sprint, que pode ser representado em um gráfico burn-down. Segue exemplos de gráficos burn-up, burn-down e diagrama de fluxo cumulativo, a fim de que você os visualize, caso ainda não tenha tido nenhum contato com os mesmos. Nesse momento, não iremos explicar como esses gráficos são utilizados. Para a geração dos gráficos, utilizamos um software de gerenciamento de projetos ágeis. Os gráficos podem ser utilizados para representar o andamento de uma sprint ou de um projeto como um todo. Para facilitar o entendimento, apresentaremos os gráficos burn-down e burn-up de uma sprint, e não de um projeto completo. Gráfico burn-down. Esse é um gráfico burn-down de uma sprint de uma semana, onde foram selecionados 15 itens de backlog a serem transformados em incremento. Cada item foi orçado em 4 pontos por história. Dessa forma, o esforço total dessa sprint consiste em 60 pontos de história. Gráfico burn-down e burn-up. Esse gráfico consiste em uma visão diferente da sprint informada anteriormente. Vamos supor que o time demora 2 horas para desenvolver um ponto de história. Como foram selecionados 60 pontos de história para a sprint, isso irá representar 120 horas de desenvolvimento. A sprint tem duração de uma semana, ou seja, 40 horas. Dessa forma, será necessário que o time Scrum seja composto por no mínimo 3 desenvolvedores, supondo que cada profissional consiga produzir efetivamente 8 horas por dia de segunda a sexta. O time terá que desenvolver 3 itens de backlog por dia, a fim de cumprir o objetivo da sprint. A linha vermelha do gráfico, que decresce ao longo do tempo, nos apresenta o que ainda falta para ser realizado. Ela representa o burn-down. A linha verde, que vai crescendo com o passar dos dias, nos apresenta o que já foi realizado até o momento na sprint. Essa linha representa o burn-up. Esse gráfico é muito interessante, pois temos uma excelente visibilidade do andamento da sprint. Se o desempenho da equipe está conforme o planejado, as linhas devem cruzar exatamente na metade do andamento da sprint. Diagrama de fluxo cumulativo. Exemplo de um diagrama de fluxo cumulativo que irá demonstrar o progresso e o desempenho do projeto como um todo.
Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha gostado do conteúdo apresentado. A seguir, falaremos sobre o incremento, que consiste no último artefato do Scrum. Até breve!